nasci no dia 2 de novembro de 1935, num povoado que hoje chama-se Bananeiras. Naquela época que eu nasci, ainda era Piauí, porque meus avós compraram um pedaço de terra ao povo do Piauí. Aí ficou a Bananeira sendo chamada de Piauí, naquela época. Depois apareceu um missionário que disse: esse lugar deve ser chamado de Bananeiras, porque as águas que banhava, que servia aquele povo, nascia de umas torceiras de bananeiras. Aí ele disse: olho d'água da Bananeira, só que ficou Bananeiras. Meus pais, José Clarindo de Macedo e Honorata Maria de Oliveira, tiveram 12 filhos. Não foi das maiores famílias, mas foi uma grande família. Criaram todos na roça, cuidando dos campos. Por isso eu sou originário de um camponês. Tudo eu fiz para honrar meus pais, que eram daqui, da cidade, descendente do fundador de Arapiraca. O meu nome de Macedo vem do meu pai e Oliveira vem da minha mãe. E o meu nome, Valdemar Oliveira de Macedo, vem dos dois. Quando eu comecei a estudar, eu tinha 9 anos. Naquela época, o prefeito João Ribeiro Lima criou uma escolinha na Bananeira chamada Escola Fernandes Lima. E nessa escolinha eu estudei tudo quanto eles podiam ensinar. Depois eu vim para Arapiraca. Eu não fui uma pessoa que desse muito trabalho a professor. Eu estudei lendo os livros. E aquilo que eu ia lendo, eu ia valorizando. Estudei mais um pouco, até que fiz o meu curso de madureza. Fiz o curso de madureza ginasial, indo para Maceió. Depois fiz o curso de madureza do científico. E depois fiz o vestibular em Arapiraca. Aí então, em tudo eu ia passando bem. E quando chegou o tempo de fazer o concurso de professor, eu passei entre os primeiros. Eu até pensava que eu ia ser o último, porque os outros tiveram professor. Eu não tive, eu fui o aluno que lia nos livros. O meu sogro, José Francilino de Albuquerque, e Maria Eugênia de Oliveira, são naturais de Arapiraca. Tiveram 8 filhos, cuidaram deles e fez com que eu me casasse com uma filha dele. A minha esposa, Maria José de Oliveira, antes era Maria José das Graças, por ser afilhada por Pedro Correia da Graça. Mas depois de casada ficou Maria José de Oliveira, nascida no dia 27 de junho de 1937. Está já completando
80 anos. Eu me casei em 1955 e vim morar no Alto do Cruzeiro. Os parentes da minha esposa, uma grande parte morava nos Caetitus e aqui no Alto do Cruzeiro. Nós temos 5 filhos, tudo Oliveira de Macedo. Todos ficaram com o nome da minha mãe e meu, João Oliveira de Macedo, e assim são todos. Ensinei em Arapiraca, no Colégio Bom Conselho, primeiro numa escola chamada Programada, o Colégio Quintela Cavalcante, já por concurso. Depois fui a Belém do Pará, fiz mais estudos, completei-me como professor de física e assim foi a minha vida de estudante. O ato de escrever é para mim o complemento daquilo que eu li. Eu adquiri muitos conhecimentos por meio de livros. Os meus pais, principalmente o meu pai, dizia que era parente de muita gente. Aí eu resolvi fazer um trabalho para testemunhar o que ele dizia. Aí então aconteceu o meu primeiro livro, em 1992, que apresentei às famílias de Arapiraca as suas origens principais, desde do meu heptavô e vindo até a minha pessoa. O meu segundo livro, que eu publiquei em 1994, chamou-se Arapiraca na História de Alagoas, porque eu apresentei um povo que estava espalhado por todo o estado e, porque se espalhou muito, atingiu todo o Brasil. O meu terceiro livro, que foi os descendentes do primeiro, que eram os descendentes do alferes João da Rocha Pires, 8 gerações. Por isso ele é o meu heptavô. Aí eu demonstrei as famílias que surgiram dele, até explicar tudo. O meu quarto livro apresentava a parentela do lado da minha mãe. Foi neste livrinho que eu narrei melhor Arapiraca do passado, porque eu busquei a vegetação, os riachos, tudo quanto era útil na história de Arapiraca. O cultivo do fumo deu muito lucro em Arapiraca, isto é, fez Arapiraca crescer. Houve muito dinheiro aplicado, muito dinheiro repartido e muita gente melhorou de vida. Só que uma coisa prejudicou: a destruição da floresta, que Arapiraca ajudou a destruir a grande floresta de Arapiraca, tanto pelo cultivo do fumo. Eles brocavam os matos na foice, no machado, e transformava em plantação de fumo. E assim foram destruindo a floresta local. Depois foram destruindo a floresta de mais longe, trazendo madeira para as casas e para aproveitamento do fumo, porque era muita madeira que todo ano se gastava. E o meu quinto livro foi a história de Arapiraca.
narrando as pessoas que passaram pela política, que foram eleitos e os acontecimentos do tempo deles. O professor Pedro Reis, Pedro de França Reis, foi o meu amigo politicamente, porque ele gostava de política. Só não era candidato, mas gostava de política, se reunia com a gente e dava explicações para a gente. Eu posso dizer que o conheci bem. Todos os professores que trabalhavam com ele faziam com que chegasse antes dos alunos, para eles mesmos irem recebendo os alunos. Trabalhava com muito amor na sua profissão. E o meu 6º livro foi um livrinho pequeno, chamado de Alto do Cruzeiro e os 50 anos da Capela de São José. Aí então nós narramos as famílias do Alto do Cruzeiro e o tempo da construção da capela. A religião é, para mim, o principal, porque todas as coisas que eu tenho foi motivada pela religião católica. Não tenho nada contra as outras, tenho tudo a favor de todas as outras, mas a minha religião é católica. Olha, o Alto do Cruzeiro era tão diferente. No último livro que nós escrevemos, nós declaramos as ruas que tinha no Alto do Cruzeiro. Tinha a Praça Santa Cruz aqui, que não era praça, mas o povo já chamava de Santa Cruz, não é isso? Alto do Cruzeiro. Podemos dizer que Arapiraca era um povo feliz. Todos plantavam fumo, todo mundo ganhava dinheiro, porque quem não sabia fazer uma coisa, fazia outras. Mas que todos, o dinheiro ficava em Arapiraca. Haviam poucas casas. Como seja, no ano de 1935, o ano que eu nasci, tinha uma pequena quantidade de residências. As famílias mais enraizadas do Alto do Cruzeiro era a família Nunes, que foram os primeiros. Depois eles foram vendendo a outras pessoas e muitas pessoas foram adquirindo os seus terrenos, construindo suas casas. Naquele tempo não havia casa de graça. Tudo era adquirido pelos interessados. Cada pessoa que queria uma casa, fazia a casa. Comprava o terreno, depois, com sacrifício, construía a casa e ficava morando. No Alto do Cruzeiro, eu ajudei a fazer a capela. Eu era uma das pessoas que era congregado mariano e ajudava ao administrador da capela, que era o seu Zusa Vital. Aí então eu fui me lembrando de todos os que ajudaram a ele. E naquela época eram umas 170 famílias que ajudaram a ele na construção da capela. Eu comecei a conhecer a festa do Alto do Cruzeiro no ano de 1952. Mas existia as famílias que naquela época eles colocavam na festa
os chamados barcos que iam no empurrão, né? E eles faziam com que existisse muita coisa no Alto do Cruzeiro, muitas danças, muitos fogos fortes. E assim a festa foi existindo. Naquela época, eram essas três coisas que embelezavam a festa: o trevolim, as ondas e os barcos. E estas coisas se conservaram na minha mente, e depois um cidadão do Alto do Cruzeiro, chamado Tó, é conhecido como Tó, o nome dele era Antônio. Ele achou de comprar um caminhão e os barcos para todo ano armar na festa. Eu sempre fui um anotador, viu? Fazia as anotações de família por família. E no Alto do Cruzeiro chegou pessoal que morava na Serra dos Ferreira, na terra em que nasceu o amigo deputado Nezinho, que ele nasceu lá. Depois eu fui, por meio de anotações, aí descobri os avós, os bisavós dele, os tetravós, e fui até chegar aos primeiros. Cada pessoa que casava, nascia 8, 10 filhos. E assim ia crescendo muito o número de pessoas. E não morria. Dificilmente alguém morria. Por isso é que cresceu muito o número de habitantes. Em 1950, Arapiraca já tinha 47 mil habitantes. Naquela época, tinha as festas do Alto do Cruzeiro, que começou na implantação do Cruzeiro, em 1932. Os filhos de Marcelino Magalhães, que eram um dos netos do fundador, implantou um cruzeiro por animação de um padre que era parente e que não era o vigário de Arapiraca. Pensou em ser, mas nunca foi. Então, motivado por este cruzeiro, aí ficou celebrando as festas. Todo dia, 31 de dezembro, era a festa de Ano Novo. Cada censo que ia sendo feito aumentava muito, de forma tal que em 1960 já tinha o dobro. Em 1990 já tinha muito mais, era 190 e tantos mil habitantes. E ainda hoje ela continua crescendo, né? Está com mais de 200 mil habitantes. Só que o crescimento não foi tanto mais como era antes. Arapiraca foi fundada em terrenos que era do Limoeiro, de Penedo, de Palmeira dos Índios, mas a família mais importante que nós buscamos foi a do Limoeiro. Por sinal, o deputado Ricardo Nezinho era um dos descendentes das duas famílias, a família de Cacimbinhas e a família do Limoeiro. Todos os meus livros me deram muito trabalho, porque sempre tinha coisas novas que eu queria acrescentar
Eu tinha um carrinho, e eu gastei esse carrinho o máximo para andar em muitos lugares, para buscar o que eu... Porque alguém dizia, fulano de tal sabe mais. Aí então eu ia àquele lugar e assim foi um grande trabalho que eu tive, tanto do primeiro como do segundo. O do terceiro teve menos trabalho, mas me deu muito trabalho. O quarto já foi aproveitando de qualquer sorte, eu trabalhei muito. No meu modo de acreditar, todos esses trabalhos me motivaram do desejo que eu tinha de fazer com que o povo lesse mais. Daí, então, todas as minhas pesquisas, todos os meus esforços foi motivado por este desejo. E este desejo, posso dizer, que foi alcançado. Muitos alunos, muitas pessoas que foram adquirindo livros, procuraram fazer alguns. Eu tenho muitos alunos e não alunos que fizeram trabalhos tirados do meu. O Ricardo Nezinho publicou o seu livro. Foi um livro muito bom, eu devo muito ao Ricardo Nezinho, porque ele fez esse livro tanto utilizando os meus conhecimentos, que eu registrei, e os que ele buscou de lá. Então foi um livro muito importante. O livro, não sei se você leu já o livro do Ricardo, né? Muito bom mesmo. Porque, olha, o meu patrão principal, que foi João Lúcio da Silva, foi um menino que criou-se com dificuldade e terminou sendo um homem muito importante. Foi prefeito 2 vezes, nunca quis ser vereador, foi até senador da República. E aqui no Alto do Cruzeiro, Domingos Vital, que foi um dos primeiros que chegou em Arapiraca, ele não era de Arapiraca. Agora, a família do Ricardo Nezinho é toda de Arapiraca. De Limoeiro e Arapiraca. Mas a família do Ricardo Nezinho mostrou muito valor. O pai dele era uma pessoa que vivia no nosso meio, não era considerado político, depois ingressou na política e foi importante até o fim. Por sinal, tem a rodoviária que ganhou o nome dele, por ser considerado importante. E muita coisa, a família dele é uma família importante. Creio que o Ricardo, o Rogério, os outros irmãos dele irão fazer muita coisa boa por Arapiraca. O Ricardo Nezinho fez um trabalho bonito na Câmara de Vereadores, depois fez o trabalho mostrando a família dele, os ancestrais e os descendentes. E eu espero que ele faça muita coisa boa para novas gerações. E eu acredito que vai ser muito bom porque vocês estão na luta.
Vocês estão na luta, buscando mais coisas, para que tudo seja feito de maneira muito boa.